Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. 7 horas em ponto. Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2026. Nós estamos começando mais uma edição do Bom Dia. Vamos levantar da cama com alegria e disposição para enfrentar o dia, que está cheio de notícias maravilhosas. Vou começar hoje, ao invés de dizer aqui os destaques, eu vou dizer de algo que aconteceu essa madrugada, que, na verdade, representa o prosseguimento de uma campanha de cancelamentos oficiais a um humorista brasileiro, que é o Thiago Santinelli. O Thiago Santinelli não tem dado sorte lá em Minas Gerais. Ele esteve em Belo Horizonte outro dia e estava lá apresentando o seu espetáculo quando foi admoestado por religiosos neopentecostais que foram encher o saco dele porque não entendem que o humor precisa da galhofa, né, da galhofa política e muitas vezes da galhofa religiosa. O espetáculo dele tem um nome africano, né, e isso só já despertou a ira enfim, desse pessoal que é muito menos democrático e é mais assanhado no sentido de pedir censura sempre que não gosta de alguma coisa. E olha, ontem aconteceu de novo. Quer dizer, 2 dias depois que o cara foi parar numa delegacia de polícia em Belo Horizonte porque tentaram cancelar um show dele em Uberlândia, minha cidade. Infelizmente, a Secretaria de Cultura deu mais um espetáculo abjeto, né, de manipulação e de intolerância política. Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu, porque é algo que precisa ser registrado e você conte por aí, por favor, na internet, tá bom? Então vamos lá, quero mostrar para vocês aqui um post de um perfil associado à Universidade Federal de Uberlândia, dizendo o seguinte, ó, Prêmio Inovação Cultural do Ano para a Prefeitura de Uberlândia. O Teatro Municipal, que é da Prefeitura, foi palco de um espetáculo inédito. Não foi a genialidade de Thiago Santinelli. A grande atração da noite foi a própria administração municipal protagonizando um show de censura que daria orgulho a qualquer ditador de 5ª categoria. No meio da apresentação, acende a luz. Aí o microfone corta. Silêncio no palco. Por um segundo achei que era uma performance vanguardista sobre... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui porque me perdi aqui Aqui, voltei aqui com o slide. Então vai lá, no meio da apresentação a luz acende, o microfone corta e por um segundo achei que era uma performance vanguardista sobre a falência do serviço, mas não, era só a prefeitura mandando cancelar o show no meio do espetáculo. Pode isso? É brincadeira, né? Aí fui ver aqui o expediente lá da Secretaria de Cultura de Uberlândia, Secretaria de Cultura e Turismo, tá? E olha só o que diz aqui, essa secretaria super democrática, tá aqui no seu telão, olha, vai aparecer ali, olha, dimensão conceitual, buscamos permitir, bota na tela cheia, isso, olha, dimensão conceitual, buscamos permitir que os mais diversos conteúdos culturais possam coexistir sem julgamentos morais, reconhecendo a arte em suas diversas formas e expressões. Isso desde que né, o humorista não faça troça, não aborde os temas que incomodam a gestão fascista da prefeitura local. Essa obra, que vai certamente entrar para o folclore, mais uma vez, né, é de uma pessoa que tem feito Uberlândia passar vergonha em público muitas vezes. É essa aí que vai aparecer na sua tela. A secretária Mônica Debs, né, que é a secretária, está lá em frente à pasta e faz uma gestão política e ideológica da cultura em Uberlândia. Que pena que essa gente goste tanto de colocar a cidade em má situação. Agora, fora isso, nós temos outras coisas acontecendo no país e as notícias são boas. Por exemplo, a política amanheceu um pouco melhor hoje no Brasil, porque nós temos 2 fenômenos acontecendo. Primeiro foi o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que renunciou para não ser cassado pelo TSE, porque o julgamento dele continua no dia de hoje. A partir de agora, esse cara tenta permanecer na política, disputando uma eleição para senador, que vai depender do que o Tribunal Superior Eleitoral, que já permitiu a um sujeito que fraudou o processo eleitoral, praticamente complementar o mandato, tá? Mas a inelegibilidade dele é uma questão de prazos agora processuais, ela deve acontecer. Mas, né, como diz o Barão de Tararé, de onde nada se espera, daí é que não sai absolutamente nada mesmo. E, olha, nós tivemos uma coisa legal que aconteceu ontem também, né? Finalmente, a TV Globo resolveu reconhecer o erro absurdo que cometeu naquela história do PowerPoint. E ontem a Andréa Sadi pediu desculpas publicamente, fez uma nota técnica dizendo que houve um erro na arte, como se fosse só um erro formal, um erro de procedimento técnico,
Claro que não era, porque aquela história do PowerPoint é uma história terrível, né? Era uma peça de campanha muito clara. Só para lembrar, vou colocar para vocês aqui a foto do programa, do Estúdio I, apresentando esse PowerPoint. Na hora em que isso acontecia, que ninguém objetou, ninguém chamou atenção, ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. Tá aí, olha, o PowerPoint com essas conexões todas aí supostas conexões do Vocaro, à esquerda, né? Porque à direita eles quase não falaram nada de ninguém. Mas finalmente admitiram, tecnicamente erramos, não sei o que mais, e segue o jogo. Então, esse é o fulcro do noticiário de hoje. E eu agora vou chamar o meu querido companheiro Alex Amorim para a gente dar uma desanuviada aqui. Que começar o dia assim, logo de manhã, é muito complicado. Vai lá, Alex. Bom dia, meu filho. Tudo bem? Bom dia, Panuso. Bom dia, nossa audiência. Como você está? Tudo ótimo por aqui. E você aí, Panuso? Tudo beleza, tudo beleza. Tá duro ser humorista nesse país, hein, Alex? Fala sério. Sim, eu tento às vezes lá em Minas Gerais, fazer uma então... graça. Ali tá demais. O cara tá tentando e toda vez que tá tentando tá sendo preso. Tá complicado ali, hein, Panuso? Thiagão chave de cadeia. O Thiago Santinelli. O que tem de fascista no pé desse cara é brincadeira, viu? Sim. Mas vai lá, Alex. E no futebol, o que nós temos hoje? Excelente. Agora com essa data FIFA, o futebol vai ficar um pouco parado, porém, ontem aconteceu o sorteio ali da quinta fase da Copa do Brasil e eu trouxe aqui uma artezinha, eu sinto muito, porém são muitos jogos, mas a gente vai falar um por um, lembrando que é a ida na semana do dia 22/4 do próximo mês e a volta será em maio, na semana do dia 13. Teremos o confronto entre Atlético Mineiro e Ceará, Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Flamengo contra Vitória, Grêmio e Confiança, Paysandu e Vasco, Fortaleza e CRB, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Bragantino e Mirassol, o Barra do nosso querido William De Luca vai jogar contra o Coringão, o Operário da Paraíba... por esse Barra é de onde mesmo? É de São Joaquim da Barra, é isso? O Barra é ali de Santa Catarina, o atual campeão ali de Santa Catarina em cima da Chapecoense, Panuso. Legal. Aí, prosseguindo, teremos o jogo entre Operário e Fluminense. O Palmeiras vai jogar contra o Jacuipense ali da Bahia, vai jogar o primeiro jogo em casa e decide lá na Bahia o confronto. O Atlético de Minas Gerais vai pegar o Internacional, Santos e Curitiba, e finalizar teremos o jogo entre São Paulo e Juventude, Panuso. Isso é tudo? Isso e mesmo. jogo nós tivemos ou não? Ontem, segunda-feira, dia tranquilão, né? Isso, lembrando que agora vai ficar pausado agora por conta dos jogos das seleções. O Brasil vai jogar contra a França e a Croácia nessa data FIFA. São 2 amistosos antes da convocação oficial que vai acontecer lá em maio para a Copa do Mundo de 2026, Panuso. Beleza, maravilha, Alex. É tudo? Tudo isso, amanhã estamos por aqui. Valeu, maravilha. Então, beleza, Alex, obrigado. Nós vamos ver agora aqui os destaques na capa do ICL Notícias. Quero dar bom dia de novo para vocês. São 7h08. Vamos acordar, gente. Sair da cama porque o dia já começou. Vamos nessa? Tem muita notícia para a gente ver aqui hoje. Olha, primeiro de tudo, no destaque principal aqui no nosso site, o ministro André Mendonça determinando a prorrogação da CPMI do INSS. Cansou de esperar o senhor Davi Alcolumbre, tá bom? E na manchete secundária, aqui embaixo da mesma retranca, a informação de que o ministro André Mendonça também autorizou a Polícia Federal a leiloar carros e motos de luxo que foram apreendidos nas investigações sobre os desvios no INSS, né? Temos aqui como segundo destaque na capa do nosso site a situação deste ser pândego que está a 1 milímetro de ser cassado pelo TSE, então ele tomou a providência de renunciar antes para evitar esse espetáculo, né, na sua biografia, o fato de ter sido cassado, mas não se livrou da inelegibilidade que obviamente vem aí, né? A manchete é: Cláudio Castro renuncia ao governo do Rio sob pressão política e julgamento do TSE. Sucessor será escolhido dentro de um mês. Falta candidato lá no Rio, tá? Presidente da Assembleia está preso, o vice está fora e não sobrou ninguém, só o presidente do Tribunal de Justiça, que vai ser obrigado a convocar uma nova reunião, uma nova eleição, para que o Estado possa ter um governador até o dia 31 de dezembro, né, quando termina o mandato desse senhor que está aí, que vai ser julgado hoje, tá bom? Então hoje é dia de grandes emoções, né? Vamos saber o que o TSE vai fazer. Tribunal, que eu repito, permitiu a esse governador, a despeito da gravidade do comportamento dele, que fraudou eleições
se aparelhando de uma fundação da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para contratar cabos eleitorais aos milhares, 20 e tantos mil, 27 mil cabos eleitorais pagos em dinheiro na boca do caixa com grana dessa fundação ligada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos aqui para os outros destaques secundários, no cantinho da página. Eu vou aumentar para você poder ler comigo. Tá aí, olha, primeira manchetinha, me senti enganada. Lá em Belo Horizonte, a coisa tá ruim para essa igreja da Lagoinha, hein? Os fiéis estão finalmente acordando para o fato de que aquela espelunca é também uma instituição dinheirista, né? Enrolada com gente tipo Daniel Vorcaro, o Zetel, que era praticamente o dono do boteco lá, e começa a cobrar respostas sobre os escândalos, a sucessão de escândalos em que André Valadão e companhia meteram a sua igreja. Lá em Brasília, o mais enrolado de todos os personagens da trama de Vorcaro e aquele que tem ficado na sombra, né? O governador Ibanez. Ele foi proibido de vender uma área de preservação ambiental lá no Distrito Federal que integra o rol de 9 imóveis que ele destacou para tentar fazer dinheiro para salvar o banco que ele afundou. Então está proibido, não pode mais ceder a área da Serrinha lá do Distrito Federal, que é uma área de onde vem boa parte da água servida aos habitantes do Plano Piloto. Com relação ao Bolsonaro, a informação é de que ele deixou a UTI, melhorou, está sendo transferido para um quarto de hospital em Brasília, mas o Bolsonaro, preciso dizer para vocês, está na iminência de ir para casa de novo, tá? Vai cumprir prisão domiciliar em casa, muito provavelmente. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou e entende que o Bolsonaro precisa ir para casa, tá? E há uma questão de isonomia por causa do tratamento, né, delicioso que o Supremo Tribunal Federal deu ao ex-presidente Collor, que só ficou 4 dias na cadeia, né? Depois de tudo que roubou na vida, está lá porque diz que tem senilidade e depressão e não sei o que mais, né? E o Bolsonaro quer um tratamento equânime, compatível com esse oferecido ao outro ex-presidente. Bom, do Paraná chega a notícia de que o Ratinho Júnior desistiu da campanha e não vai ser mais candidato à presidência da República, vai ficar mesmo, tentar voltar ao governo do Paraná. E aí não precisa se desincompatibilizar, não precisa nada, né? E com isso, o que acontece? Sobe o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que está agora cotado como sendo o futuro candidato do PSD à presidência da República, prenunciando um pleito em que nós vamos ter aí, até agora, 2 candidatos da extrema-direita, Caiado e o Flávio Bolsonaro, e por enquanto o centro está calado, o centro político do Brasil está calado. E não adianta dizer, não, o Caiado é do PSD, PSD é centrão, centrão é centro. O Caiado nunca foi um sujeito de centro-direita, ele sempre foi um cara da extrema-direita, desde o tempo da fundação da UDR, lá em 1988, durante a Constituinte em Brasília, né? E agora ele que pleiteou tanto, parece que conseguiu o espaço político. Mas ao mesmo tempo, né, os olhos começam a se voltar para a gestão dele em Goiás. E aí descobre-se isso, olha, coisas como essa aqui, olha, uma denúncia de má gestão. O governo dele gastou 250 milhões reformando o autódromo de Goiânia, só que esqueceram de arrumar uma cratera lá e por isso uma competição do MotoGP acabou ficando prejudicada. Esses aqui são os destaques de hoje, tem mais, né? Nós temos que falar sobre a situação do Golfo. Ontem o Trump, piscou. Trump piscou, disse que o Irã tinha pedido uma trégua, que estão negociando. O Irã não só desmentiu, como enfiou bomba durante a noite lá em Tel Aviv. Então, a história que ele contou ontem lá para o seu eleitorado, para justificar o seu recuo, foi uma história que acabou mais rápido do que supunha a imprensa americana, tá bom? Uma vergonha a mais, né, para essa guerra ridícula e sem nenhum objetivo definido, movida por pura vaidade pessoal de um homem que está beirando ali a senilidade absoluta. Esses são os destaques, já são 7 horas e 14 minutos. Eu vou chamar aqui logo o Kleber Lourenço, porque o Kleber tem um monte de novidades para nós hoje. Bom dia, Kleber. Bom dia Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo bom, Kleber Lourenço. Olha, vamos começar por onde? Vamos começar pela prorrogação da CPMI do INSS, não é isso? O ministro André Mendonça ontem mandou dizer ao Alcolumbre que perdeu a paciência de esperar por uma decisão dele, não é isso? Ainda deu um prazinho para ele se virar lá e decidir o que fazer, não é isso, Kleber? Isso, vale lembrar também que as relações entre André Mendonça e de Davi Alcolumbre não são das melhores, Panunzio.
Assim como Davi Alcolumbre colocou todos os empecilhos possíveis para indicação de Jorge Messias para a cadeira aberta que era do... Nossa, agora me fugiu completamente o nome do Roberto Barroso no STF. Ele também criou dificuldades para a indicação do André Mendonça quando ele foi indicado ao STF. Inclusive, uma das discussões que vem rolando nos bastidores de Brasília, que inclusive aliados de Jorge Messias, e inclusive André Mendonça é um desses aliados de Jorge Messias na sua caminhada para o STF, é a de que Davi Alcolumbre teria algum problema com os evangélicos. Afinal de contas, ele criou dificuldades para Mendonça e agora cria para Jorge Messias. E o que há de comum entre os dois é a questão evangélica. Nessa decisão... Pode falar. Desculpa, Kleber, só para lembrar que Davi Alcolumbre é judeu, né? Ele é judeu, ele não é evangélico. Daqui a pouco vão dizer que é um problema relativo a essa, digamos, divergência teológica. Mas não é essa divergência teológica, é outra coisa. O problema é político mesmo, né? É que eles usam isso como um debate político para conseguir, por exemplo, o apoio de parte da bancada evangélica na eventual votação da indicação de Jorge Messias, que a gente sabe que parte da bancada evangélica no Senado é mais favorável às teses da extrema-direita e possivelmente poderiam até mesmo ser contra a indicação de Jorge Messias, criar dificuldades. Então é uma forma de ele criar identidade com esse público que talvez não apoiasse ele, até por ser uma indicação do presidente Lula, Panunzio. Mas nesse caso do ministro André Mendonça, é bem importante ressaltar que ele coloca em um dos trechos a seguinte informação. Ele reconheceu a existência de uma omissão imotivada e inconstitucional por parte da mesa diretora e da presidência do Congresso, no caso, Davi Alcolumbre, em relação à decisão de prorrogação. Vale ressaltar de qualquer forma que é muito estranho também a forma como isso se conduz, porque o Davi Alcolumbre ele poderia basicamente ou indeferir essa prorrogação ou deferir a prorrogação. Então, ele precisaria tomar uma decisão e até o momento ele se mantém em silêncio. Assim como também ele não está convocando a sessão do Congresso Nacional para que sejam votados vetos presidenciais e, consequentemente, também seja instaurada a CPMI do caso Master. Davi Alcolumbre, que tem aliados ali, alvo das investigações envolvendo o Master, e que é totalmente contra qualquer tipo de apuração em relação a esse assunto. Porém, vale ressaltar que a existência ou não da CPMI, do INSS ou qualquer outra comissão parlamentar de inquérito que investigue esses casos não impactam em nada as apurações que estão sendo feitas na Polícia Federal e que essas sim podem trazer o resultado. O objetivo da CPMI, até a gente já conversou outras vezes, né, Panunzio, tem mais aquele objetivo de abastecer a imprensa com seus vazamentos do que com, de fato, um trabalho de qualidade ali investigativo. A última CPMI que a gente teve de trabalho com qualidade investigativa foi a da Covid, mas aí vem de um cenário totalmente diferente, porque o governo Bolsonaro era contra qualquer medida de prevenção, se recusava a fazer qualquer tipo de investigação sobre os demandas e, na verdade, o governo Bolsonaro ajudou ali e promoveu o vírus durante o seu governo e promoveu a doença e o alastramento da doença durante todo o país. Então, diante da inação das autoridades, foi necessário uma CPMI. Nesse caso, não há inação das autoridades. As autoridades estão investigando, a Polícia Federal está investigando o caso, então se torna mais um palanque eleitoral e mais, na verdade, um celeiro de problemas. A gente já falou aqui sobre como esses vazamentos problemáticos da CPMI podem abrir margens até mesmo para anulações ou causas que podem ser favoráveis à defesa dos investigados do caso Master, né, Panunzio? É isso aí. Quero ler aqui uma frase que você mesmo colocou na matéria. Está dizendo o seguinte, ó, não se revela constitucionalmente legítima a omissão administrativa que inviabiliza por obstáculo meramente procedimental a apreciação do requerimento de prorrogação regularmente apresentado. O bom é que agora essas autoridades da República declaram textualmente, né, a divergência das posições, né, Kleber? Porque é uma bronca em cima da outra, né? Exatamente. Tendo esse pano de fundo de que André Mendonça até hoje não engoliu muito bem as dificuldades que Davi Alcolumbre, quando era presidente da CCJ, fez a indicação do seu nome. Então, desde aquela época, há uma rixa entre os dois e deixou aquela situação toda um gosto amargo na boca de André Mendonça, que agora deu o seu troco nessa decisão. André Mendonça, que vale ressaltar, o histórico de decisões dele no STF vão na contramão disso. Ele sempre foi um defensor ali de que os poderes não devem interferir um no outro, sempre a mínima interferência, e aí ele deu uma decisão bem chamativa, importante para os parlamentares que estavam reclamando dessa falta de posição, mas que chama a atenção.
Do ponto de vista investigativo, a CPMI não agrega em nada, mas do ponto de vista ali, jornalístico, ela agrega em muito, né? Muito, muito mesmo. Pelo menos é a graça do espetáculo, né? Olha, assunto número 2, prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República agora está a favor de mandar o Bolsonaro para casa. Por quê, Kleber? Olha, a Procuradoria-Geral da República adotou, inclusive, os argumentos que já vêm sendo repetidos pela família de Jair Bolsonaro e pelos seus filhos, esposa e afins, e também apoiadores, de que a questão de saúde, de que ele já tem muitos problemas, de que ele é uma pessoa idosa. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso também, numa entrada muito rápida, aqui no ICL, e vale ressaltar que, apesar de ser fundamentado na questão de saúde, Bolsonaro, antes de ir para o regime fechado, ele estava na prisão preventiva domiciliar. Então, ele estava em casa, ele estava ali, tendo inclusive o que ele havia pedido. Ele foi para regime fechado e foi para a prisão porque ele, primeiro, estava sozinho em casa e, 2, ele tentou violar a medida cautelar ao tentar quebrar o lacre da tornozeleira, o que a Polícia Federal encarou como uma tentativa de fuga. Então, temos 2 pontos importantes aí. Ele foi para a prisão fechada porque ele violou uma medida cautelar, de várias que ele violou ao longo do período de prisão preventiva e das medidas cautelares que ele teve antes da condenação em definitivo, e ele estava completamente sozinho em casa. Hoje, na prisão, ele tem acompanhamento integral, ele tem acompanhamento, inclusive, de saúde, muito melhor que milhões de presos nas cadeias brasileiras, inclusive muito melhor que centenas de cidadãos brasileiros que estão livres e que têm liberdade, não estão cumprindo pena, não estão ali punidos por algum tipo de crime. Então, ele tem um acompanhamento muito melhor já na prisão, e vale ressaltar que esse pedido de prisão domiciliar humanitária chega a ser de um cinismo atroz, né? Dado o histórico do ex-presidente em relação à defesa dos direitos humanos e à questão carcerária. Eu até separei alguns vídeos e declarações do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o tema. Eu vou pedir para a gente assistir um pouquinho esses vídeos. Vamos lá. Alex, cadê o vídeo? Só um minutinho, o Anderson já está calçando aqui o vídeo. Sou Muito favorável. cedo. A CPI, no caso Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Gente com pena de presidiário, pô. Lá é lugar do cara se ferrar, pô. Vai se explodir, pô. Lá é o lugar dele pagar seus pecados. E o objetivo da cadeia é tirar o canalha da sociedade, não é recuperar, não. Cadeia é igual coração de banho pra mim, sempre cabe mais. Então, veja só, agora o próprio Bolsonaro vai contra o Bolsonaro no histórico dele, que ele defende a tortura, defende ali que a prisão tem que ficar lá mesmo e não pode soltar, que qualquer tipo de benefício é muito bom para o preso e muito ruim para a sociedade, e agora ele está nessa situação, no mínimo, contraditória, Panunzio. Pois é, e ontem teve uma reunião também, quer dizer, eu não sei se teve, estava anunciada, não sei se efetivamente aconteceu entre a Michelle Bolsonaro... Isso, no final da tarde. E o ministro... Aconteceu a reunião, Aconteceu. Então? E aí, temos o resultado dessa reunião, Kleber? Ainda não. Ela apresentou mais uma vez os seus argumentos, como foram das últimas vezes, onde ela se reuniu com o ministro, assim como Tarcísio de Freitas também já se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, assim como também Flávio Bolsonaro também se reuniu. Na verdade, foi mais para apresentar os argumentos, trazer um contexto ali para que o ministro possa avaliar. É esperado que ainda essa semana ele dê uma decisão sobre a permanência ou não de Jair Bolsonaro na penitenciária da Papudinha. O ideal, inclusive... Sobre... Pode falar, Panunzio. Não, desculpa, eu não queria te interromper. Não, sem problemas. É que eu acho que nesse caso do Jair Bolsonaro, até por questão de saúde, seria melhor que ele ficasse na prisão, já que ele tem um acompanhamento muito melhor. Mais uma vez, Bolsonaro, quando foi preso, estava largado sozinho em casa. Inclusive, segundo a sua defesa, parte dessa situação envolvendo o rompimento da tornozeleira é porque ele estava tendo delírios por conta de interação medicamentosa, problemática. Então, assim, nós tínhamos uma pessoa idosa com delírios por questão de medicamentos, solta sozinha em casa, que poderia não só romper a tornozeleira, mas poderia fazer alguma outra coisa que oferecesse risco à sua própria saúde. Então, assim, se a preocupação é a saúde e a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que, dado esse contexto do qual ele foi preso e mandado para a prisão, ficar em casa não seria a melhor das opções, Panunzio. Pois é. Olha só quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, que é o seguinte, como o Alexandre de Moraes andou falando demais com o Michele, com o Flávio, recebeu todo mundo lá para falar dessa história da prisão domiciliar do Bolsonaro, né? E tem uma anotação interessante no Metrópolis hoje, aqui na coluna do Igor Gadelha, falando o seguinte, olha aqui, ó.
Moraes vai dar vitória a quem? A Michele ou ao Flávio? Porque o clima na família é um clima pesado, né? De guerra mesmo, entre ambos ali. E agora estão disputando para saber quem é que será o grande causador, né, da concessão do regime de prisão domiciliar para Bolsonaro. Se é a Michele ou se o Flávio. Quer dizer, o clã começa a brigar por coisas incríveis, né? Mas vamos passar para o próximo assunto aqui, porque nós temos muito para falar. Emendas parlamentares naquele filme sobre o Bolsonaro. O que nós temos sobre isso, Kleber? Olha, o ministro Flávio Dino proferiu uma decisão com prazo de até 5 dias para que alguns parlamentares expliquem e se manifestem sobre uma denúncia de que as suas emendas teriam sido indicadas para marketing eleitoral e para financiar aquele filme inspirado em Jair Bolsonaro, que não é, na verdade, uma biografia, tem uma inspiração, então tem um fundo de ficção, um fundo de realidade, que se chama Dark Horse, nome também, no mínimo, exótico, mas pediu que os deputados Mário Frias, Bia Kicis e Marcos Polon expliquem o envio de emendas para essa produtora e as denúncias de que essas emendas teriam sido usadas para financiar esse filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também, o ministro Flávio Dino também pediu que a Câmara dos Deputados se manifestasse sobre o uso dessas emendas para tal finalidade e ressaltou a importância dos princípios de transparência para o uso de emendas, principalmente porque essa denúncia mostra que possivelmente, supostamente, essas emendas podem ter sido usadas para fins privados, ou seja, para promover um filme de um ex-presidente num teor meramente sem interesse da sociedade. Pois é o pessoal que reclama da Lei Rouanet, né, que é um mecanismo institucional de financiamento da cultura, que é usado também para a produção de filmes, como acontece no mundo inteiro, e essa galera aí que mandou dinheiro via emenda Pix para o filme, é a que critica a Lei Rouanet, quer dizer, falem de mim, mas esqueçam o meu rabo. Isso. Não falem daquilo que eu faço, façam o que eu falo e não o que eu faço. Beleza, vamos lá. Próximo assunto, esse assunto aqui é um assunto que tem implicação institucional e é bom que você que está nos assistindo saiba direitinho do que está acontecendo, porque isso muda o cenário eleitoral, vai mudar as pesquisas nos próximos dias, porque tira uma alternativa do horizonte, do possível, e coloca outra, tá? O governador do Paraná, Ratinho Júnior, desistiu de ser candidato à presidência da República, vai ficar mesmo candidato à reeleição lá no Paraná, e aí acende quem? Acende a estrela solitária de Ronaldo Caiado, né? Que é cotado já como candidato do PSD, e eu quero já fazer a ressalva, Kleber, de que o centro político brasileiro, que o PSD também integra, esperava um candidato afinado com isso, com o centro, mas não, né? Serão 2 candidatos da extrema-direita, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro. Isso mesmo. Na verdade, Panunzio, fala-se muito sobre a sociedade brasileira tem uma demanda por um candidato do centro, a terceira via, a gente tem toda vez esse discursinho, mas, na verdade, o que falta é demanda, de fato. Não tem uma demanda para isso. Se houvesse uma demanda da sociedade brasileira por um candidato de centro e afins, teríamos candidatos ali competitivos. Nenhum desses candidatos que se apresentam como uma pertence à terceira via, e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, são competitivos. Eles ficam ali, na melhor das hipóteses, na casa dos 5%. Então não há demanda na sociedade brasileira. A sociedade brasileira não busca uma terceira via, um candidato ali metafórico, nem esquerda nem direita, que seja para frente, ou aquele todo tipo de sandice que é falada sobre esse assunto. Além disso, os candidatos que se apresentam também como postulantes da pretensa terceira via são todos com inclinações à extrema-direita. Vale ressaltar que, por exemplo, o próprio Ratinho Júnior era, sim, favorável a uma anistia aos criminosos do 8 de janeiro, inclusive aqueles que arquitetaram e construíram um plano de tentativa de golpe em 2022 e 2023. Ronaldo Caiado, a mesma coisa. E vale lembrar também que, no caso do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, lá na época da pandemia, ele tentou construir um acordo para que se atrasasse a distribuição de vacinas para não desagradar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Chegou a conversar, inclusive, com o ex-governador de São Paulo, João Dória, sobre esse assunto, porque estava chateando então o presidente Bolsonaro se ele podia ir com calma no assunto das vacinas. Tínhamos pessoas morrendo sem vacinas, pessoas ficando sufocadas por conta da doença, e tínhamos essa discussão sobre isso. Então, é uma situação extremamente problemática. E aí vale ressaltar aqui também
Teve um especialista, eu vi alguns especialistas falando que a desistência de Ratinho Júnior poderiam levar Flávio Bolsonaro ao centro. Veja só, Ratinho Júnior poderia levar Flávio Bolsonaro, que é um extremista, assim, confesso, tem teses também extremistas. Isso me parece mais desejo do que, de fato, algum tipo de análise. Acho que só para fechar esse último assunto, Panunzio. Viagem na maionese. Mas não é o último assunto, não. Tem mais um sobre as candidaturas dos militares, Kleber. O que está rolando aí? Porque o Congresso, de repente, ficou infestado de militares, delegados, policiais. Todo mundo carrega o nome. Tenente fulano, coronel Beltrano, delegado fulano de tal. Só que tem um projeto de lei, no que tange a militares, por exemplo, né, que é restritivo, que proíbe candidaturas, estabelece uma série de critérios. O que está acontecendo com relação a essa matéria, Kleber? Isso, eu falei um pouquinho sobre isso também no começo do ano, mas a gente tem um projeto de PEC que restringe a atuação de militares na política para que eles, caso disputem as eleições, sejam mandados para a reserva, ou então, caso não dê o tempo de reserva, que eles de fato saiam da força. Mas esse projeto ainda não está em vigor, está travado no Senado Federal. Além disso, a legislação vigente já proíbe que militares usem as patentes em nomes eleitorais, como Cadente Joãozinho, Capitão Fernandinho, e essa lei não é cumprida, ou seja, nós vamos voltar e vamos seguir tendo a infestação de militares na política, e o pior, esses militares, por falta dessa lei, eles podem disputar as eleições e depois voltar para a caserna, ou seja, continuar fazendo política dentro dos quartéis, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente viu no que deu. Então é uma questão muito problemática que continua em aberto e a República não discute seus problemas. Muito bom, Kleber. Por hoje é só, né? Amanhã a gente está de volta aqui. Obrigado, viu, Kleber? Imagina. Tchau, bom tchau. Bom dia para você. Tchau, tchau. Kleber Lourenço sempre atento aqui, produzindo o melhor do noticiário sobre política no Brasil. Pessoal, olha, vocês viram na sexta-feira, aconteceu aquele espetáculo de engajamento político da Globo. Ela exibiu lá uma peça completamente adulterada sobre relações entre Vorcaro e próceres da esquerda brasileira, num PowerPoint ficcional, né? E, enfim, os jornalistas que estavam ali, eu tenho bastante respeito por eles, inclusive, mas não posso deixar de observar que faltou ali uma reação à altura da ofensa à informação que estava sendo proferida naquele cenário, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui, para a gente relembrar direitinho o que foi. Olha só, essa cena que você vai ver aí na sua tela é a cena do dia. Você deve ter visto isso, se não ao vivo lá na Globo News, você viu isso na internet. Por quê? Porque foi uma coisa absolutamente vergonhosa. E faltou naquele momento, na sexta-feira, quando essa heresia aí era veiculada, uma autocrítica ali, ou uma crítica dos jornalistas. Tinha tantos jornalistas ali, por que ninguém falou nada sobre essa peça de ficção, né? Tá aqui, ó, com mais detalhe aí para vocês verem, né? Uma coisa falaciosa que é completamente comprometida, coloca a estrela de um partido no meio de relações com pessoas, né? E aí coloca lá em cima, olha aí, ó, em cima do Vorcaro que está no centro, a foto de alguém que tem nada a ver com isso, que é o Lula, tentando transferir para ele o ônus de um escândalo que é da direita brasileira, que não é da esquerda brasileira. Apesar de que tem algumas pessoas da esquerda nessa história, mas não se pode dizer que esse escândalo seja um escândalo da esquerda. Ele é da direita, é o escândalo do Ciro Nogueira, é do Rueda, sabe? É do Alcolumbre, é do Mota, é de todo esse círculo de relações de lobby que esse banqueiro picareta, Daniel Vorcaro, armou lá em Brasília. Então, essa peça de ficção aqui ontem, finalmente, ela foi colocada a termo, né? Por quê? Porque a Globo foi obrigada a reconhecer que errou, e errou feio nisso aqui. Embora o reconhecimento tenha sido um reconhecimento feito com muita suavidade, com muito menos gravidade do que a situação recomendaria, né? Temos aqui a matéria no site do ICL Notícias para você ver. Eu vou ler para você um trechinho, depois vou comentar um pouco mais. Globo News pede desculpa por PowerPoint que incrimina Lula, mas não cita o presidente. Está aqui a Andréa Sadi, que fez a leitura da nota, foi um desmentido lido, né? E a nossa matéria diz o seguinte, ó, em uma nota lida pela jornalista Andréa Sadi durante o programa Estúdio I, na tarde dessa segunda-feira, a Globo News divulgou um pedido de desculpas após a exibição de um quadro na sexta-feira que sugeria a incriminação do presidente Lula no caso envolvendo as fraudes do Banco Master. A arte gráfica que foi ao ar durante a programação gerou repercussão negativa nas redes sociais e críticas de especialistas em jornalismo que apontaram um possível viés e falta de contextualização. O quadro lembrava o PowerPoint exibido em 2016 pelo chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, para incriminar o Lula, com o mesmo objetivo
disso que a Globo News fez. Como é que foi a retratação? Na retratação, a emissora reconheceu o erro no uso do material visual e afirmou que o conteúdo não refletia adequadamente o rigor editorial adotado pela redação. Apesar do pedido de desculpas, o comunicado não mencionou diretamente o nome do presidente. Além disso, a errata informa que não incluiu alguns nomes, como o ex-diretores do Banco Central. Mas não falou nada, não falou nomes, Roberto Campos Neto, né? Que era exatamente o presidente do PC, lembra aqui a nossa reportagem, quando o Master armou toda essa tramóia aí para lesar clientes e principalmente estruturas do Estado, né, ao longo da sua história. Aí a nossa reportagem lembra que o Campos Neto hoje é diretor do Nubank, que é um banco que tem na sociedade a família Marinho, que é proprietária do Grupo Globo. Enquanto poupou o ex-presidente do Banco Central, o PowerPoint da Globo News incluiu a figura do atual presidente. Olha que heresia, olha só que absurdo. Botou a figura do Galípolo ali, justamente quem interveio para resolver o problema, né? Lembra que a matéria, justamente aquele que agiu para pôr fim às fraudes de Vorcar e liquidar o banco. Do jeito que foi apresentado o pedido de desculpas, o telespectador fica sem saber que personagens foram incluídos erradamente e que gravidade de suspeição levantada injustamente sobre cada um deles. A arte gráfica exibida no Estúdio I destacou nomes ligados a Daniel Vorcaro. No que se refere à menção sobre o presidente Lula, a associação foi feita apenas por causa de uma reunião oficial entre o presidente e o banqueiro investigado, que foi cheia de outras pessoas. Lula chamou um monte de gente lá, chamou o ministro da Fazenda, chamou o presidente do banco, chamou todo mundo para essa reunião. Nada de assunto de pé de ouvido, tá? Foi uma reunião institucional que não mudou em nada a vida nem do país, nem do Banco Master. Tudo seguiu o seu rumo. E se você quiser assistir a esse pedido de desculpas da Andréa Sadi, entra na nossa página no iclnoticias.com.br, o assunto está na manchete, e aí você tem aqui um filme que eu não vou reproduzir porque esse é um vídeo que tem direitos autorais da Globo e eu não quero ter problemas aqui expondo o ICL, né, a um bando do YouTube, tá bom? Por falar em Campos Neto, olha aqui, o Paulo Capelli, no Metrópolis, está trazendo uma informação para a gente que a Polícia Federal está investigando se o Campos Neto, aquele que o PowerPoint da Globo esqueceu de citar, se ele se omitiu ou se ele foi enganado no caso Master. Portanto, que houve erro ali, houve. Querem saber agora, consubstanciar a causa do erro, né? Será que ele foi enganado? Será que ele foi omisso? Vamos ver o que nos diz aqui o Capelli. Polícia Federal busca esclarecer o papel de Roberto Campos Neto nos processos que autorizaram a venda e a reestruturação de ativos ligados ao Banco Master. O inquérito tem como foco determinar o grau de conhecimento da autoridade monetária sobre as irregularidades que cercavam a instituição financeira no momento em que as operações receberam aval oficial. Os investigadores querem descobrir se Campos Neto foi deliberadamente enganado por um corpo de diretores que teria utilizado métodos como a falsificação de assinaturas e adulteração de documentos para camuflar a real atuação do Banco do Vorcaro, ou se de fato ele possuía ciência das fraudes e optou por autorizar a transação mesmo diante de sinais de alerta. Ontem, aliás, aqui mesmo, no Desperta, o Kleber Lourenço mostrou para a gente uma manifestação do Banco Central antecipando esse problema em 2024, quando o banco ainda sequer figurava nas manchetes policiais, né? Por fim, o Capelli nos lembra aqui o seguinte, olha, a apuração da PF aponta para um esquema de alta sofisticação técnica estruturado para resistir a auditorias convencionais e burlar os mecanismos de controle do sistema financeiro nacional. A complexidade da engenharia financeira utilizada indica que a fraude só pôde ser perpetrada por meio da adesão coordenada de agentes dos setores público e privado. Portanto, está aqui, a Globo esqueceu Campos Neto, né? Lapso, quem é que não tem um lapso ou outro uma vez na vida, né? Mas a Polícia Federal não, e está investigando o que foi que aconteceu que justificou o comportamento errático que teve o Banco Central nessa história toda, tá bom? Vamos passar para o próximo assunto. É o seguinte, o pessoal da CPMI do INSS está enrolado com fraudes contra aposentados, né? Começa a perder os bens, tá? Manchetinha aqui no nosso site também que eu vou ler para vocês. O ministro Mendonça autorizou a PF a leiloar os carros e motos de luxo que foram apreendidos em investigação sobre o INSS. E aqui, antes de ler para vocês a matéria, eu quero pontuar aqui esse tipo de coisa, olha, carros caríssimos, né? BMW, Mercedes e Volvo e não sei o que mais, são
um hit nessa história das operações da Polícia Federal. Por quê? Os ladrões de dinheiro público, obviamente, são dinheiristas, eles amam dinheiro. E aí eles passam a usar o produto da ação delitiva para lustrar a vida deles com esses símbolos de riqueza, que são sinais exteriores muito evidentes. Então, toda operação da Polícia Federal prende essas joias sobre pneus aí, né? E no caso da CPMI do INSS, no caso da CPMI, não, do escândalo do INSS, né? Já foram apreendidos 10 carros de luxo, tá? A nossa matéria diz o seguinte: 10 carros e motos de luxo apreendidos na operação sem desconto, que apura lá as fraudes do INSS, devem ser leiloados pela Polícia Federal após a autorização do ministro André Mendonça. A maior parte pertence aos investigados Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o famoso careca do INSS, e Maurício Camisotti, e há uma empresa ligada a eles. Os carros e as motos são avaliados, sabe em quanto, gente? 6 milhões e 600 mil reais. 6 milhões e 600 mil reais. Ou seja, cada bem desse tem um valor médio de 660 mil reais. O pedido para leiloar os bens foi feito pela PF para evitar que eles percam valor até o final do processo. A Procuradoria-Geral da República concordou com a medida. De um lado, o artigo 144-A do Código de Processo Penal autoriza a alienação antecipada sempre que necessária à preservação do bem, sujeito a deterioração ou depreciação ou quando evidencia dificuldade relevante para a sua manutenção, afirmou o PGR. E só para lembrar, até bem pouco tempo atrás, esse leilão de bens era completamente complicado. Então, por exemplo, na apreensão de aviões usados pelo narcotráfico, as aeronaves acabavam se deteriorando porque ficavam 10, 20 anos paradas, enferrujando, e ao final do período de espera por esse tipo de intervenção, elas já estavam imprestáveis, né? Agora, com a mudança no rito, isso acaba se tornando mais rápido. Mas aí vem a pergunta, e se depois, não nesse caso, porque esse caso dificilmente não vai dar em condenação, mas e se o cara é absolvido depois, o que o Estado faz? Repõe para ele os bens que perdeu? Não estou defendendo que mantenha com ele não, tá? Estou colocando aqui uma pergunta só de mera curiosidade para vocês, tá bom? Pessoal do Rio de Janeiro hoje vai ter um dia emocionante pela frente, né? Porque o TSE retoma o julgamento do já ex-governador Cláudio Castro. E a decisão mais importante já não é mais a de cassar o mandato, porque o TSE dormiu de touca, permitiu ao Cláudio Castro governar quase até o último dia e não houve tempo para atalhar essa renúncia. É uma renúncia vergonhosa que acontece para forçar uma situação. Tirar da biografia dele o fato de ter sido cassado, que é a decisão que inquestionavelmente será tomada hoje, porque já há 2 votos contra ele lá. O TSE é composto por 7 magistrados, mais 2 votos entre os 5 que estão faltando e pronto, está feita aí a degola desse sujeito. Mas não vai surtir efeito prático no momento, por quê? Porque ele ontem se mandou, renunciou, né, e, enfim, prometendo enveredar por um mandato de senador. Vou ler para vocês aqui a manchete que está no G1 do Rio de Janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira, hoje, né, o julgamento que pode tornar inelegível o governador do Rio. A análise foi suspensa após pedidos de vista do ministro Nunes Marques e será retomada já com placar de 2-0. Mesmo com a saída do cargo, o processo continua e pode impedir Cláudio Castro de disputar eleições nos próximos anos. Tá? Pode, desde que ele não consiga fazer com que o acórdão valha efetivamente até a diplomação, né? Porque ele está crente de que vai embromar de novo a justiça como fez como governador, né? Que vai enrolar a justiça e vai ser senador por 8 anos sem ser admoestado, sem ser molestado por ninguém, né? A matéria do G1 explica o seguinte: o TSE analisa recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que absolveu Cláudio Castro e o então vice Thiago Pampolha das acusações relacionadas às eleições de 2022. O Ministério Público Eleitoral e a coligação adversária apontam abuso de poder político e econômico, além de irregularidades em gastos de campanha e uso indevido da máquina pública. As suspeitas envolvem a Fundação CEPERJ e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a contratação de milhares de pessoas, 27 mil pessoas, 27 mil, sem concurso e também execução de programas sociais sem nenhuma finalidade que não mudar o resultado da eleição, tá bom? E, enquanto isso, no campo da direita nós temos um outro movimento acontecendo. Qual é esse movimento?
Ratinho Júnior, governador do Paraná, cotado, pule de 10 para ser candidato à presidência da República, caso Flávio Bolsonaro não quisesse, topasse essa parada. Ele acaba de desistir e sobrou a vaga para quem? Ronaldo Caiado, que há muito tempo vem tentando aí ser candidato novamente à presidência da República, que ele já disputou uma vez, e Ratinho Júnior está fora, tá? Então vamos ver aqui a matéria do UOL e da Folha de São Paulo, o que ela nos conta sobre isso. Ela diz o seguinte: a desistência do governador do Paraná de sair candidato à presidência abre espaço para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O Conselho de Veteranos, que delibera com o presidente do partido, Gilberto Kassab, avalia que o gaúcho Eduardo Leite não terá atração eleitoral para decolar nas pesquisas. O mineiro Romeu Zema, hoje no Novo, deu sinais de que quer se aproximar do PSD. O Zema está numa situação muito complicada, porque ele deixou o estado de Minas em petição de miséria, né? É a maior dívida da história do estado de Minas Gerais, acontece nesse momento, do final do segundo mandato do governador que prometeu governar Minas Gerais como um gestor privado, né? Entregou uma catástrofe, entregou uma conta ruinosa para o eleitor de Minas Gerais, mas não desiste da sua vontade de ser candidato à presidência da República. Voltando aqui à questão do Ratinho Júnior e do Caiado, olha só, continua aqui a matéria. Avaliação de que, eventualmente, ele possa compor como vice numa chapa puro sangue. Né? Aqui está falando do Eduardo Leite, tá? Governador do Rio Grande do Sul, que não tem espaço para se candidatar representando o centro nessa eleição. Como ele também fez gestos para vice do senador Flávio Bolsonaro, nada está definido. São todos movimentos preliminares, é o que nos informa aqui a Thaís Bilenque, do UOL. Então, nós temos aí o Caiado ganhando tração e o Lula Costa Pinto anotou isso no seu texto escrito ontem aqui para o nosso site, dizendo o seguinte: olha, Caiado ganha força, pode atrair o PP com a Tereza Cristina como vice, com ou sem uma federação partidária, tá? O que nos conta o Lula aqui? Na sexta-feira a gente vai falar com ele melhor sobre isso. Tão logo recebeu o telefonema do governador Ratinho Júnior na manhã dessa segunda-feira, comunicando da desistência de disputar as prévias do PSD, Gilberto Kassab disparou 5 telefonemas em ritmo frenético. Falou com quem? Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Tereza Cristina, não necessariamente nessa ordem, mas falou com essa galera toda. Com seus congêneres do PP e do União Brasil, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, Kassab fez uma consulta. Ele queria saber sobre a possibilidade de uma coligação entre o PSD e a Federação AP, ou UP. Não escutou negativas, muito pelo contrário, também não ouviu assertivas. No momento, dada a confusão dos cenários estaduais, onde as bancadas locais têm projetos próprios diferentes dos caciques nacionais, a Federação União Progressista, que ainda não foi sacramentada em definitivo pela Justiça Eleitoral, tende a liberar os apoios à presidência sem integrar chapa alguma. Com Ciro Nogueira, o papo avançou um pouco mais do que com o neófito Antônio Rueda. De pronto, Kassab especulou o nome da senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, como vice numa chapa que seria liderada por um nome de seu partido. Com ou sem União Brasil, ficou claro. Ou seja, a Federação UP, que tem até a noite de 3 de abril para ser formalizada junto ao TSE, diz o Lula aqui, é um bode que pode ser retirado da sala. Tá? Então está aqui a informação completa, né? Nos bastidores, gente, esse Kassab é rápido, hein? É muito rápido, porque ele reagiu na mesma hora. Tradição das ações políticas dele, né? Essa velocidade incrível. E fica sacramentado aqui que o centro político brasileiro, pelo menos até o momento, não estará representado nessa eleição. Vai, provavelmente, a reboque do bolsonarismo. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário lá fora? Ontem aconteceu um recuo do governo Trump, um recuo que foi anunciado como se fosse uma vitória. Daquela maneira que o Trump usa para fazer os seus anúncios, né? Aquele tom grandiloquente, assim, estou negociando. As autoridades do Irã me chamaram para negociar. Não era nada disso, na verdade era um recuo. A guerra está custando mais caro ao Trump do que ele pretendia pagar, né? E esse preço alto forçou esse recuo. O
que aconteceu no momento seguinte? As autoridades iranianas negaram que houvesse qualquer tipo de entendimento ou negociação, negaram que houvessem proposto qualquer tipo de trégua e mandaram chover bomba em Tel Aviv só para deixar claro qual é a posição, tá bom? Ao mesmo tempo, né, houve uma reação grande, está aqui na capa do New York Times. Olha, eu quero mostrar para vocês, essa aqui é a edição de hoje do New York Times. Olha, o Trump enfrentou uma reação negativa, por quê? Porque ele aliviou sanções ao petróleo que vinha lá do Irã, tá? A notícia aqui na capa do New York Times dá conta do seguinte: o presidente Trump criticou duramente o governo Obama por dar dinheiro ao Irã. Agora, ele apoia um pacote de ajuda que pode render ao país 14 bilhões de dólares, tá? E aí o jornalão vai contar também a história desse recuo do Trump lá em relação à sua campanha beligerante lá no Oriente Médio. Mas foi um recuo que pegou mal, e essa história de negociação com o Irã não tinha pé nem cabeça, como se viu no momento seguinte. É o que está anotado aqui na manchete do nosso site. Trump anuncia negociação com o Irã e suspende ataques contra alvos estratégicos, tá? Olha que foto boa dele. Gostou? Tá lindo ele, né? Vamos lá. Depois de ameaçar os iranianos, ofender aliados e colocar a economia mundial à beira do colapso, Trump anunciou que está negociando um acordo com o Irã e ordenou que seus militares não disparem contra alvos relacionados com a infraestrutura energética do país durante os próximos 5 dias. Quero lembrar aqui que no fim de semana o Trump não só disse que atacaria as centrais de produção de energia do Irã, como usou o verbo que ele ama, obliterar, ou seja, arrasar, né? Ele disse que iria arrasar com a infraestrutura energética do país. O mundo reagiu a isso, lembrando dos hospitais onde estão os feridos, os civis que dependem, né, de respiração artificial e tudo mais. Vamos seguir aqui com a matéria. Ela diz o seguinte: olha, o governo italiano desmentiu a existência da negociação. A agência de notícias iraniana oficial, a Fars, afirmou que não há contato direto ou indireto com Trump. Segundo a agência, depois de ouvir que nossos alvos incluiriam todas as usinas de energia do Oriente Médio, Trump, recuou. Já a embaixada do Irã no Afeganistão afirmou que a declaração de Trump foi resultado da ameaça que Teherã fez de que poderia colocar em risco toda a produção de petróleo em país do Golfo. Olha só aonde isso está chegando. A reviravolta dos Estados Unidos, segundo eles, teria sido por conta de uma advertência severa do Irã. Já a agência de notícias iraniana Tasnim afirmou: Trump recua. É como a notícia foi dada lá no Oriente Médio, tá? Bem, numa declaração oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Irã alertou sobre o objetivo do chefe da Casa Branca. Para Teherã, as declarações de Trump fazem parte dos esforços para reduzir os preços da energia e ganhar tempo para implementar os seus planos militares. O Ministério das Relações Exteriores disse o seguinte: sim, existem iniciativas de países da região para reduzir as tensões, que a nossa resposta a todas elas é clara: não somos nós que iniciamos essa guerra. Todos esses pedidos devem ser encaminhados a Washington, foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores lá do Irã, né? Então está aqui esse recuo horroroso, né, apresentado para o gado americano como uma vitória. O Irã mandou me procurar e não vamos atacar mais nada, né? Depois de uma ameaça muito severa, que era de obliterar as centrais de energia do Iraque, o Trump, como é do seu feitio, recua e volta atrás. E só para a gente sacramentar isso aqui, está aqui a informação também no UOL, né, de que o presidente do parlamento do Irã disse mais uma vez, mais uma fonte que desmentiu essa história de recuo do Irã, de pedido de negociação, pedido de trégua, armistício ou qualquer outro tipo de negociação. A matéria dá conta de que o presidente do parlamento do Irã, ele se chama Mohammad Bagher Ghalibaf. Ele afirmou ontem que não há negociações em curso com os Estados Unidos depois que o presidente americano anunciou que estava dialogando com o Irã. Bom, olha só, vamos vir do Irã para Minas Gerais, tá? Fiéis da Lagoinha estão indignados com a participação dessa igreja nos escândalos do Banco Master, tá? E esse assunto é objeto de uma reportagem hoje aqui no nosso portal, no iclnoticias.com.br, tá?
os fiéis da Lagoinha começam a cobrar respostas dos seus líderes sobre essa sucessão de escândalos, né? A igreja que, na verdade, virou, desde o começo dos anos Bolsonaro, um palanque da extrema-direita. Tem muito pouco de igreja e tem muito de partido político, essa igreja da Lagoinha, do senhor André Valadão. A matéria do Brasil de Fato, e ela revela o seguinte: a revelação de um possível esquema financeiro envolvendo o Banco Master e a Igreja da Lagoinha tem provocado reações de indignação, surpresa e desconfiança entre fiéis de Belo Horizonte. Em meio às denúncias e ao avanço das investigações, frequentadores relatam abalo na confiança e cobram posicionamento público da liderança religiosa. O caso ganhou repercussão após a divulgação dos relatórios de inteligência financeira que apontam movimentações consideradas atípicas envolvendo empresas ligadas ao grupo religioso. Ao mesmo tempo, desdobramentos da investigação da Polícia Federal com a prisão do pastor, né, da unidade do Belvedere e parceiro de Daniel Vorcaro, o tal Fabiano Zettel, ampliaram a crise dentro da comunidade de fé. Uma das fiéis chama Julian Silva. Ela diz o seguinte: recebi essa notícia com choque e indignação. Como fiel, me senti enganada. Quem frequenta uma igreja espera encontrar verdades, integridade e coerência com aquilo que é pregado sobre Deus. Julian Silva é o nome dessa fiel. Para ela, o episódio fere diretamente a relação de confiança construída com a instituição. Ela disse mais, ela disse o seguinte: existe uma expectativa de que o que é pregado no altar seja vivenciado na prática. Quando surgem notícias assim, é natural que as pessoas se sintam decepcionadas e passem a questionar. E aí vai, olha, são manifestações de vários fiéis indignados com a gestão política, né, e com o dinheirismo dessa seita que se estabeleceu lá em Minas Gerais, tá? Outro revés que aconteceu, e eu tenho aqui mais um pouquinho de tempo, vou falar sobre isso, é o seguinte: vocês sabem que o BRB, para tentar capitalizar, para tentar encontrar dinheiro, para tapar o prejuízo das ações que foram determinadas pelo governador Ibanez, ele elencou 9 terrenos de grande valor em Brasília, sendo que um deles era uma área de preservação chamada Serrinha, que é um manancial de onde vem boa parte da água servida aos habitantes do Plano Piloto lá em Brasília, né? E em uma matéria da Agência Brasil, o Gabriel Brum, repórter, está nos contando o seguinte: o governo do Distrito Federal foi proibido pela Justiça de vender uma área ambiental para cobrir o rombo do BRB, a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E ela apontou o risco de subavaliação de áreas da chamada Serrinha do Paranoá. Localizada entre as regiões administrativas do Varjão e do Paranoá, essa serrinha é um extenso trecho de cerrado nativo que abriga 119 minas d'água que contribuem para abastecer o Lago Paranoá. É um manancial estratégico de onde é captada parte da água fornecida à população, e os ambientalistas, acadêmicos, integrantes de entidades civis e moradores da região criticaram muito por isso a proposta do governo do Distrito Federal. Então, esse imóvel sai desse rol de 9 imóveis, agora são só 8, né? E até agora o BRB ainda segue como tendo um banco com futuro incerto. Não se sabe o que vai acontecer com ele, porque ele não conseguiu efetivamente ainda dinheiro para tapar o rombo aberto pela política ruinosa do chefe do governo do Distrito Federal, que é o governador Ibanez Rocha, tá? Com relação ao Bolsonaro, uma última notícia: ele deixou a UTI, foi transferido para um quarto de hospital em Brasília, está lá desde o dia 13 de maio e a nossa reportagem aqui está informando que está tudo bem com ele, né? Quero só lembrar aqui, porque não vai dar tempo de falar mais absolutamente nada, que os filhos e a mulher do Bolsonaro culpavam a polícia pela piora do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro é um sujeito de saúde frágil, está longe de ser aquele cara do físico de atleta que ele mesmo apregoava por aí, mas ele ficou mais seguro lá na cadeia do que em casa, onde errava os remédios, ficava delirante, usava ferro de solda para abrir tornozeleira e com isso acabou criando confusão para si mesmo, né? Até porque obrigou a justiça a tomar providências para mantê-lo enjaulado, já que tentou burlar o esquema que foi montado para que ele fosse vigiado, esse esquema da tornozeleira eletrônica, tá bom? Pessoal, é isso aí, vai começar já o N1. Espero que você fique para assistir, porque essas notícias aqui todas serão discutidas com mais profundidade por lá. E o que não foi possível abordar aqui, você também terá lá, complementando essa visão panorâmica sobre o Brasil do dia de hoje, tá bom? Olha, quero mais uma vez chamar vocês para isso que está aqui no telão. É um documentário que está sendo produzido
aqui pelo ICL, que vai fazer uma investigação sobre o golpe do Banco Master, tá? A estreia desse documentário, que está em produção, está marcada para o dia 31 de março, às 20 horas, e nós gostaríamos de contar com você na plateia do lançamento do documentário. Se você quiser, já pode reservar o seu ingresso. Está aqui, olha, espertacl.com.br. Você vai lá, deixa seu e-mail e logo recebe o convite para participar da sessão em que será lançado esse documentário, que é mais uma produção do ICL para ajudar a lançar a luz sobre a história do que se passa nos bastidores da política e da economia do Brasil, tá bom? Quero desejar para você uma ótima terça-feira. A gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã para repassar o mundo das próximas 24 horas. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do bom freio da vida aí, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.